Alô, amados e amadas, boa noite, Shalom Adonai, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Vamos falar com Deus, porque sem Ele, como Ele mesmo disse, nada podemos fazer, amém? Eu falo com o Senhor daqui, você fala daí, vamos pedir que Ele ilumine nossas almas, nossas mentes, a fim de que possamos ter correto entendimento da palavra do Senhor e que Ele esteja gravando a doutrina dele, os ensinamentos dele nas tábuas dos nossos corações, a fim de que nós possamos viver em comunhão, em santificação e possamos alcançar a glória da vida eterna com Cristo Jesus, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, mais uma vez, meu Pai, nós entramos na Tua divina presença para meditarmos na Tua divina palavra, para meditarmos na Tua santa doutrina, meu Pai, e assim buscamos que na Tua palavra sejamos edificados e sejamos ensinados, meu Deus, a viver em santidade e em comunhão, para a honra e glória do Senhor e também para a nossa salvação e para a salvação de muitos. Senhor Deus, o Espírito Santo esteja conosco e fale, meu Pai, aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Então nós vamos meditar a palavra aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, se está dando para aparecendo aí o louvor de fundo. Um lindo louvor, né? É uma canção do Israel Subirá, né? Parceria com Cícero Euclides, e que você pode encontrar também cantado na linda voz da jovem Mari Borges, amém? E esse é o nome desse louvor, Me Leva para Casa. Eu espero que o Facebook, nem o YouTube me boicotem por causa do louvor, amém? Então, como eu sempre faço no começo, né, para os que estão começando, que talvez você vai recebeu essa live por compartilhamento. Você tem uma Bíblia, mas você nunca usou, você nunca foi ensinaram como usar a Bíblia, então você não tem costume de abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus. E graças a Deus que você recebeu por compartilhamento esse estudo, esses momentos que nós vamos estudar a palavra. Então você vai abrir a sua Bíblia pela primeira vez. Então eu quero te dizer que, assim como todo e qualquer livro comum de histórias e tudo mais, a Bíblia tem um índice. Só que as Bíblias cristãs, a Bíblia evangélica, a Bíblia católica, ela geralmente tem dois índices. Tem o índice do Velho Testamento e o índice do Novo Testamento, porque a palavra é dividida em dois testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então você, achando o índice no começo da Bíblia, você verá um índice do Velho Testamento e o índice do Novo Testamento. Mas tem Bíblias que o índice do Novo Testamento está no começo do Novo Testamento, que é além do meio da Bíblia. Em Bíblias católicas, talvez você ache o índice no fim da Bíblia, e não no começo e nem no meio. Então, geralmente eu começo pelo livro de Hebreus, que é importante para a salvação de todo que crê. O livro de Hebreus, ele fica no Segundo Testamento, ou Novo Testamento, né? Pode ser que na sua Bíblia está escrito Segundo Testamento, ou pode ser que está escrito Novo Testamento no índice. Então você procurando no índice, você vai achar Hebreus, ou Carta aos Hebreus. É onde nós vamos começar, mas depois nós veremos outras passagens bíblicas. E você achando a página, é a página do primeiro capítulo, porque também os livros na Bíblia, os diversos livros da Bíblia, eles são divididos em capítulos e versículos. Então você verá um númerozinho grande na primeira página, que é o número do capítulo, e númerozinhos menores, que normalmente está no começo dos parágrafos. Esses númerozinhos menores são os números dos versículos. Então você vai procurar e vai achar no Novo Testamento o livro de Hebreus, ou Carta aos Hebreus,
capítulo 12, versículo 14. Nem sempre vai dar tempo você achar, né? Porque não vai dar para mim esperar você procurar. Mas essa live fica gravada no Facebook e no YouTube. E você vai poder a rever, abrindo a sua Bíblia com paciência, orando a Deus antes. E você abre a sua Bíblia com paciência, ouve de novo e abre, dá uma pausa, acha o capítulo, os versículos e ouve acompanhando na sua Bíblia, né? O pastor da primeira igreja que eu congreguei, ele diz assim: olha, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, eu vou falar, mas você abre a sua Bíblia aí, pode abrir a sua Bíblia católica mesmo, que de repente eu posso ficar ler aqui e não falar coisa com coisa, e você tem que ir examinando o que eu falo na sua Bíblia, ver se o que eu estou falando está batendo com as Escrituras. E a palavra fala dos que estão de uma igreja chamada Bereia, que o apóstolo achou eles mais notáveis, mais nobres do que os da igreja de Tessalônica, porque eles ouviam, mas eles conferiam na Bíblia, eles conferiam na Sagrada Escritura, se as coisas eram daquele jeito mesmo que eles estavam vendo e ouvindo. Então você sempre vai fazer isso também, você vai conferir, você vai aprender a manusear a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, o livro Bíblia, então você pode procurar no Facebook, ou melhor, no Google. Você procura no Google, você digita na busca o nome do livro, né? E põe o número do capítulo, 2 pontos ou ponto, e depois você põe o número do primeiro versículo que eu falar. Amém? Então vamos ler aqui, ou melhor, enquanto vocês procuram, tem gente que nem precisa procurar, tem muita gente que está aqui, né, examinando conosco a palavra, que já sabe de cor muitos versículos que nós vamos examinar aqui, e eles já sabem de cor e sabem também de cor e salteado onde está, mas nem todos estão com essa habilidade ainda, e nós precisamos pensar nos que estão começando agora, porque o Senhor abriu para eles a porta da graça e nós não podemos fechá-la. Pelo contrário, nós queremos ajudá-los a passar a porta da graça. Então, enquanto os irmãos procuram, eu vou dar uma pausa aqui no louvor de fundo e vou pôr um outro louvor enquanto vocês procuram. É um louvor da nossa irmã Mara Lima, é um louvor antigo, que fala o valor de uma alma. É uma lição para pessoas que muitas vezes pensam que a salvação é só para elas. E tem certos comportamentos como que querendo fazer que outras pessoas saiam da igreja, né? Querendo fazer com que outras pessoas, como se diz, vai procurar sua turma. É fácil a gente fazer isso. É fácil a gente ter um comportamento com alguém, fazer um bolho, uma assédio moral, alguns comportamentos inadequados, porque se a pessoa sair da igreja, ou até se ela não, se perder a salvação, bom, quem deu a vida por elas não fui eu, quem fez o sacrifício, tomou uma cruz pesada por ela não foi eu, então tanto faz ela ficar na igreja ou sair, ser salvo ou não. Mas ouça a letra desse louvor da Mara Lima. Irmão, você sabe o valor
e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém, amados? Então, espero que todos nós, possamos estar sempre meditando o valor de uma alma. Na verdade, ninguém pode saber o valor de uma alma. Quem sabe o valor de uma alma é só Deus. O Senhor Jesus sabe o valor de uma alma, de cada uma, porque de todas as almas, para todas as almas, ele fez um grande sacrifício. Então, acho que todos prestaram atenção no que diz a letra, Então diz que se uma alma se perder por sua causa, você é culpado, você é culpada. E você vai prestar conta a Deus. Então, talvez seja a hora de mudar comportamentos e valorizar a comunhão com todos, sem discriminar ninguém, sem perseguir ninguém, sem ser orgulhoso com ninguém, sem aborrecer ninguém. Amém? Então vamos aqui ao assunto de hoje. Hebreus capítulo 12, versículo 14, ou carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu começo com esses versículos. Então acontece o seguinte, irmãos. Vou pôr uma música de fundo aqui.
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, eis aí uma perfeita descrição do que é a comunhão. É o título da nossa meditação de hoje. O título da nossa meditação de hoje é: vamos ser santos na comunhão? Então nós estudamos ser santos na vontade, ser santos na doutrina, isto é, na doutrina de Deus, e agora vamos estudar ser santos na comunhão. Então nesse versículo nós vemos uma perfeita descrição do que é a comunhão, apesar de que depois nós vamos ver também o significado que está no Google. É preciso estar com o nosso coração em paz com todos, onde quer que seja. É preciso a gente estar com o nosso coração em paz com todos, a começar em casa, na família, na igreja, no trabalho, na escola, no ônibus. A começar a paz com a própria família. Nem sempre isso é fácil, porque às vezes os inimigos da nossa santificação estão dentro da nossa própria casa. É como está escrito na palavra de Deus em algum lugar que eu não me lembro onde, e eu não anotei. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa, e não são poucas as pessoas, homens e mulheres, que os inimigos estão dentro da própria casa. O inimigo da sua salvação pode estar dentro da sua casa. Mas você tem que buscar viver na comunhão com essa pessoa, com essas pessoas, e lutar para que a graça do Senhor alcance elas também sejam salvas. Então depois, além de buscar a paz com a própria família, seguir em paz com a própria família, tem a igreja, a irmandade, sem discriminar ninguém, sem fazer acepção de pessoas, né? A palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se nós fazemos acepção de pessoas, então nós somos maiores que Deus, né? Porque se Deus diz na palavra que Ele não faz acepção de pessoas e nós fazemos, nós nos achamos no direito de fazer acepção de pessoas, ou seja, discriminar os outros. Então nós presumimos que nós somos maiores que Deus, nós somos melhores que Deus. E na igreja, nós temos que, entre nós, haver a paz entre os que são simples membros, a paz dos consagrados com os que são simples membros, a paz entre consagrados, os consagrados com os membros, ungidos para trabalhar os consagrados que são ungidos para trabalhar na obra de Deus, como obreiros de qualquer nível, né? Qualquer nível de consagração. Porquanto está escrito: não toqueis dos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Isso está escrito no livro de Salmos, Salmos 105, versículo 15. Não toqueis dos meus ungidos. Então, os membros devem respeitar os consagrados, os ungidos, e os ungidos devem respeitar uns aos outros e respeitar os membros também. Porque se há uma dissensão, uma confusão entre duas pessoas, e o Senhor houver por bem de lhe exercer justiça no assunto, seja consagrado ou não consagrado, ele vai tomar o partido do que tem razão. Ele vai tomar o partido daquele que é obediente à palavra, daquele que está correto. Então, não toquemos, nós ungidos, não toquemos uns nos outros, consagrados, não toquemos, amemos, respeitemos os não consagrados. Eles dependem de nós para caminhar com firmeza nos caminhos do Senhor, porque para isso o Senhor nos chamou, para ensinar, né? Para ajudar as pessoas a caminhar com firmeza no caminho da fé, e não para nós fazermos eles desviarem, né? Até o Senhor Jesus disse, né, que são inevitáveis os escândalos, mas ai daqueles por quem vier o escândalo. Então nós temos que
viver, seguir na paz e na santificação, como manda aqui. O versículo diz: seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos e a santificação. A paz do Senhor, Bispo Dário, Pastora Vera, louvado seja o Senhor pelas nossas vidas e também pela de todos que eu não estou vendo agora aqui, né? Porque pelo celular não dá para me ver todos. Graças a Deus. Então é imprescindível que haja paz. Ora, muita gente, a maioria das pessoas, quando vão para uma igreja, a maioria das pessoas estão atormentadas, com dificuldades diversas. Às vezes a pessoa está com a vida arrasada, destruída em todos os setores. E muitas vezes na igreja tem que suportar pessoas. Na verdade, é isso mesmo. Porque a igreja não é um lugar de gente perfeita, né? A igreja é perfeita. A paz do Senhor, irmã Romana, Deus abençoe. A igreja perfeita, você só vai ter lá no céu se você subir. Agora, na igreja aqui, nós sempre vamos ter que suportar uns aos outros. Mas o Senhor Jesus disse: ai daquele através de quem vier o escândalo. E também, como nós acabamos de ver aqui, Salmos 105, versículo 15, né? Não toqueis nos meus ungidos, isto é, cada ungido deve respeitar aos outros, tanto os que estão em um degrau mais alto na escada episcopal, como os que estão abaixo, e mais ainda aos membros que dependem dos ungidos para aprender as doutrinas de Deus e se santificar. Amém? Então, para seguirmos na santificação é mistério, isto é necessário que sigamos na paz com todos, em todos os lugares, a começar em casa, em família, pelo menos quando depender de nós. Nem sempre depende de nós. Às vezes a gente quer a paz, mas o outro quer a guerra. Mas nós temos que primar pela paz. Aliás, nesse sentido aqui, eu achei muito interessante a pregação do bispo Edson no domingo, né? Que até ele falou sobre isso aqui, né? Sobre as dificuldades em casa, muitas vezes entre o casal, a dificuldade de se ter harmonia em casa. E quem quiser, veja de novo o culto no Facebook, o culto de domingo. Então, tanto em casa quanto fora, quanto na igreja, buscar a paz com todos, principalmente com os que são domésticos da fé, isto é, com os demais cristãos. Nós temos que procurar viver a paz com todos. E mais ainda com os domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Os demais cristãos. Os que temem a Deus. Os que buscam obedecer à doutrina de Deus. Talvez na sua casa tenha quem já é de Deus e tem gente que não é. Você deve buscar viver em paz e santificação com todos. Né? E com os que são domésticos na fé ainda mais, porque eles estão representando a presença de Deus na sua casa, né? Então, porque a palavra diz, né, que nós devemos fazer o bem a todos, principalmente os domésticos da fé, e o respeito, a comunhão, o amor, a ajuda, a paciência também faz parte de fazer o bem. Mas aqui de vez em quando entra um reclame aqui e atrapalha a música de fundo. Mas, como nós falamos aqui, vamos ser santos na comunhão. Nós vimos uma descrição de comunhão aqui, né? Mas agora vamos ver a descrição de comunhão no Google. Comunhão é realização de algo em comum, isto é, realização de alguma coisa em comum. Harmonia, é sintonia de sentimentos, ou harmonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, né? E é também identificação. Então, realização de algo em comum, o quê? Ora, o que nós estamos realizando em comum? Na igreja, ou fora dela, mas a serviço dela. Nós estamos realizando a obra de Deus, a obra da evangelização, a obra de ensinar o Evangelho,
para salvos e não salvos, porque os salvos também precisam. Se nós não nos alimentarmos da palavra, nós cairemos e nós perderemos a salvação. A palavra não é só para os não salvos, é para todos, porque o sacrifício do Senhor Jesus foi para todos o ser humano. Nem todos quiseram e nem todos querem, mas é para todos. Então, na igreja e fora da igreja, mas a serviço da igreja, nós realizamos a obra de Deus, né? Nós somos a serviço de Deus. Sintonia, harmonia de sentimentos e de modo de pensar, de agir, de reagir e de sentir. Então, o que são esses sentimentos? Esses sentimentos são os sentimentos cristãos, os sentimentos de paz, de amor, de louvor, de desejo de estar limpos na presença de Deus, o desejo de estar em harmonia com o próximo, para podermos estar em harmonia com Deus, para que o Espírito do Senhor possa habitar em nós, porque a palavra diz que o nosso corpo, o corpo dos salvos, é para ser templo do Espírito Santo, mas para o Espírito Santo estar em nós, em sintonia conosco, nós devemos estar em harmonia de sentimento, sintonia de sentimentos com os demais membros e também com os de fora, no modo de pensar de acordo com as Escrituras, o agir, o reagir, os sentimentos de acordo com as Escrituras, com a doutrina de Deus que nós estudamos há alguns dias. E na identificação, o que é a identificação? Os modos da gente viver nos identifica como cristãos. E nós nos identificamos uns com os outros como cristãos, né? Como filhos de Deus, né? Salvos pela graça, libertos pelo sacrifício do Senhor Jesus, lavados no sangue do Cordeiro Divino Jesus. E nós também temos que estar em sintonia um com os outros. Comunhão é também nós estarmos em sintonia de foco, né? Sintonia de foco. Sintonia de foco, muito bem. A coisa mais importante que o Senhor Deus quer que realizemos em comum, nós vimos aqui que comunhão é realização de coisas em comum. Então, uma das coisas, a principal dela que o Senhor Deus quer que nós realizemos em comum, depois que nós nascemos de novo, depois que nós reconhecemos, confessamos o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, nós passamos a congregar, desde antes do batismo e depois dele mais ainda, depois do batismo do Espírito Santo mais ainda, o que Deus espera mais de nós é o louvor, né? Que nós estejamos em sentimentos, pensamentos e sentimentos de adoração e louvor a Deus. Ele tudo criou, Ele criou o ser humano, homem e mulher, para seu louvor, para a honra e glória dele. Para isso, por amor e para a honra e glória dele, Ele criou todas as coisas e criou o ser humano. Ele criou a terra não para que fosse vazia, mas para que fosse habitada com o ser humano, que Ele criou a sua imagem e semelhança, né? E deu o sopro de vida. Esse sopro de vida, a vida que está hoje aí em você, que está me vendo e me ouvindo, e que está aqui em mim. Porém, em contrapartida da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa obediência aos santos preceitos dele, às doutrinas dele, né? Do nosso zelo em lutar para viver em comunhão e em santificação, ele tem para nós vida eterna. Vida eterna com maravilhas que a mente humana não tem como saber. Não dá para a gente ter a menor ideia, né? De como será a glória eterna, enquanto nós estamos aqui nessa vestidura de carne, sangue e ossos, não dá para saber as maravilhas que serão incorruptíveis. O que serão incorruptíveis? O nosso corpo, por exemplo, é corruptível. Por que ele é corruptível? Porque ele se corrompe, ele se acaba, ele apodrece, ele acaba, né? Mas as maravilhas eternas que o Senhor Deus reservou para os salvos, elas serão incorruptíveis. Então agora vamos ver 1 Coríntios. Para você que está engateando no uso da palavra, Novo Testamento também. Me parece que é o 6º livro do Novo Testamento, 1 Coríntios.
aliás, sexto não, sétimo. 1 Coríntios, você vai achar no índice aí, né? Ou primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta aos Coríntios, ou 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 9. Amém? Como você vai rever depois, então eu já vou lendo porque o tempo passa. Como diz uma missionária de uma igreja que eu congreguei, o tempo não espera, né? Então eu vou ler o versículo. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então Deus preparou coisas maravilhosas para os que o amam. Tem preparado para nós na eternidade. A palavra de Deus fala de ruas de ouro, de muro de jaspe, de cristal, coisas de cristal e tal, mas para mim, a coisa mais maravilhosa que tem para nós desfrutarmos na eternidade, na glória eterna, é o próprio Deus. O Senhor Deus, eu acho que é a coisa mais maravilhosa que nós vamos ter na glória eterna. Nós temos aqui quem já entregou sua vida para Jesus, confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, passou pelo batismo nas águas, vive buscando se santificar, vive buscando a comunhão com o próximo e com Deus. Então, mas só que na eternidade nós vamos vê-lo, né? Até que aqui está dizendo, né, que no Hebreus aqui, capítulo 12, 14, diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Isso significa que a gente morrendo em santificação, nós veremos a Deus. Eu creio que vai ser a coisa mais maravilhosa que nós teremos na eternidade, na glória. Mas a palavra diz que aquele que não ama a seu irmão, quer dizer, irmão aqui não é só o irmão, o filho da mesma mãe. E também não é só o irmão da igreja. Aquele que não ama o seu próximo, a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Né? Então na palavra está escrito que se você não ama ao próximo que você vê, o próximo que você vê, você odeia, você detesta, você aborrece, você despreza. Se você despreza, e aí você fala, Deus, eu te amo. Deus poderia falar para você, mas que mentiroso, você odeia o teu próximo, você odeia a tua mãe, você odeia o teu pai que você vê, você odeia o teu vizinho, o teu colega de trabalho, o teu chefe, você odeia o teu irmão na igreja que está ali, o teu irmão, a tua irmã, que eu mandei para a casa de oração porque eu quero salvar, eu quero restaurar, está ali em sofrimento, e você não ama, você despreza, e você diz que ama a mim, né? Na palavra não está escrito que o Senhor Deus disse. Eu estou dizendo que Ele até poderia dizer isso para a gente, né? Se nós, de repente, nós aborrecemos alguém. Aborrecer, que a palavra diz, aborrecer quer dizer desprezar, odiar, ter raiz de amargura, mágoa contra outra pessoa, né? Então a palavra diz isso, né? Aquele que ama seu irmão, a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Quem não quer ter comunhão com todos, também não está verdadeiramente em comunhão com Deus. Veja que o versículo aqui de Hebreus diz que é para ter comunhão com todos, sem faltar ninguém, comunhão com todos. Ele não se considera amado pelo que não quer comunhão com todos os que o amam. Você não quer comunhão com os que não amam a Deus e também não quer com todos os que amam, né? E os que amam a Deus e não vivem na prática de abominações, não praticam heresias, não praticam feitiçarias, não vivem numa sensualidade pecaminosa, não vivem na prática de crimes, mas de repente você os aborrece mesmo assim. Então, aí pode ser que Deus não considere que você o ama verdadeiramente. Outro dia, eu estava falando com umas jovenzinhas, né? Perguntei para elas, uma jovenzinha da nossa igreja, vocês já repararam que a cruz, que o Senhor Jesus, o Jesus foi pregado, tem um pau
que é mais curto, e outro, o vertical, é mais comprido. É assim. Eu falei, vocês já viram que aquelas duas tábuas dos 10 mandamentos, vocês já viram que tem uma tábua pequena que tem menos mandamentos, e tem uma tábua maior que tem mais mandamentos. Uma é maior e outra menor. Na tábua menor tem os mandamentos que diz respeito à nossa comunhão, ao nosso amor com Deus. Só que na maior é que tem a maior quantidade de mandamentos que dizem respeito à nossa vida, à nossa convivência com o próximo. Então, não é possível estar na paz com todos que são inimigos de Deus. Porque tem muita gente que são inimigos de Deus. Aliás, se você viu as lives aí no YouTube esses dias, do carnaval, aí você viu que tem muita gente que são inimigos de Deus. E muitas vezes com os inimigos de Deus não tem como ter comunhão. Mas com os que nós vimos aqui acima, os que o amam, que não vivem na prática de abominações, que não praticam heresias, nem feitiçarias, nem sensualidade pecaminosa, nem crimes, nem maldade alguma. Então, com esses, nós devemos e temos que buscar a comunhão. Mas também não é possível estar em comunhão e nem em santificação tendo implicância com alguém. Porque tem gente que tem mania de implicar com os outros, né? Implica com os outros, acha que não vai com a cara de fulano, não vai com a cara de ciclano. Eu não gosto de, não sei porquê, mas não gosto de fulano, não gosto de não sei quem. Então, isto é implicância, né? Isso é implicância, isso é o que a palavra diz, de aborrecer, quer dizer, você está aborrecendo, está discriminando a outra pessoa, está tratando com acepção de pessoas. Então você é maior que Deus, porque Deus não trata ninguém com fazendo acepção de pessoas, né? Então fazendo bullying, não sei se a pronúncia é assim mesmo, né? Mas você procura procura no Google, significa, né? Bullying ou assédio moral. Nós vamos fazer uma outra meditação sobre esse assunto aqui, se é pecado ou não é. Aliás, uma vez eu preguei sobre isso numa igreja. Vamos ver se o Senhor Deus nos der a palavra para isso. Nós vamos meditar melhor nesse negócio aqui. Isso aqui vai levar muita gente para o foguinho, viu? Assédio moral, alguém odiando alguém sem causa ou mesmo com causa. Quer dizer, nós não podemos guardar mágoa de alguém nem sem causa e nem mesmo com causa. Nem que a pessoa de causa, nós temos que fazer jeito de estar sempre perdoando e orar a Deus para Deus mudar a situação, sei lá, tirar a pessoa do caminho da gente, ou a gente do caminho dela, abençoar a pessoa para que ela recebendo uma bênção, ela mude de comportamento. Orar a Deus, mas não peça para amaldiçoar não, viu? Porque a palavra diz, abençoeis, não amaldiçoeis. Então nas suas orações não amaldiçoe. Peça que Deus resolva a situação da forma que parecer boa aos olhos dele, segundo a sua onisciência, né? Ou que o Senhor trabalhe no coração da pessoa para ela se converter, se salvar, né? E também a gente não vai estar em comunhão com os outros passando trambique financeiro nos outros, né? Se você passa trambique financeiro nas pessoas, muitas vezes as pessoas ficam com mágoa de você, porque de repente aquele dinheiro até faz falta para outra pessoa está em dificuldade, porque te ajudou, né? Esqueceu da própria dificuldade, ajudou você, e hoje você pode pagar e você não paga. Você tem pessoas, inclusive pessoas, né, que vivem na igreja, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, passou pelo batismo nas águas, e Jesus daqui, Jesus dali, fala em línguas, né? Mas pede dinheiro emprestado e parece que já pede com a intenção de não pagar. Eu estou falando aqui não os com que pedem e depois não podem pagar. Eu estou falando daqueles que pedem, que muitas vezes tem muita gente maldosa, sabe?
está na igreja, mas gosta de dar um chapeuzinho financeiro nos outros. Então você está faltando com a comunhão. Desse jeito você não vai ter comunhão com todos. E a palavra diz que é para ter comunhão com todos, né? Viver na paz e na santificação com todos. Amém? Paquerando pessoas comprometidas, né? Paquerando pessoas comprometidas, aquelas alisadinhas, né? Aqueles contatos físicos, né? Com pessoas comprometidas, principalmente as comprometidas, casadas, né? Se envolvendo de forma pecaminosa com pessoas comprometidas. Não dá para viver em paz com todos, em comunhão, em santificação assim. Então, se a gente viver desse modo, é certo que a gente vai perder a salvação. Agora, aqui o que Deus está falando, Deus fala conosco, não é o que você fazia antes de se converter. É se você aparentemente se converteu, mas continua fazendo essas coisas e gostando de fazer. Porque a palavra diz que aquilo que nós fizemos no tempo da ignorância, nós nos arrependemos, confessamos ao Senhor Deus, confessamos, muitas vezes até pedimos perdão para outras pessoas, nós resolvemos o assunto e deixamos de praticar aquilo. A palavra diz que Deus pôs no esquecimento para não mais se lembrar. O problema é nós querermos estar em Cristo praticando as mesmas coisas, né? Queremos estar em Cristo, olhando o horóscopo para saber se vai dar certo o emprego ou se não vai dar, consultando cartomantes, né? Indo a centros de umbanda. Hoje em dia você vê como é que é, né? Um tempo a pessoa está na igreja, e está de igreja em igreja, e fala, prega, grava hinos que tocam no mundo inteiro, louvores a Deus. Daí a pouco a pessoa está lá num terreiro de candomblé, está num terreiro. Quer dizer, a palavra diz que o justo, que quando a pessoa vem para Deus e ele se torna justo, hoje o justo no Novo Testamento é você reconhecer e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, como seu Senhor, passar pelo batismo nas águas e continuar obedecendo às doutrinas de Deus. Mas a palavra diz no Velho Testamento, se o justo, se o ímpio, ele se converter ao Senhor, então tudo aquele que ele praticou antes, Deus põe no esquecimento para nunca mais se lembrar. Mas se o justo cair da sua justiça e voltar a praticar, viver naquilo todo, o tempo de santificação dele, o que ele fez, de louvor, de pregação, disso, daquilo, não vale de nada. Então vamos tentar nos conservar, né? Seguindo na paz, na santificação com todos, na comunhão com todos. Nem sempre é fácil, mas por isso mesmo que o Senhor Jesus falou, orai e vigiai, para não cair em tentação. E nós temos que estar sempre orando e vigiando. Mesmo orando e vigiando, é perigoso a gente cair. Mas nós temos que estar orando e vigiando para não cair em tentação. Então nós vimos lá em cima que comunhão é sintonia de modo de pensar, agir ou sentir, né? Nós vemos que sintonia de modos de pensar, agir ou sentir, governados pelos ensinamentos das doutrinas de Deus, né? Doutrinas essas que estão nas Sagradas Escrituras, que estão escritas na Bíblia Sagrada. Comunhão é sintonia, ter foco, né? Todos reunidos com o mesmo foco. Adoração, louvores a Deus, ao Criador e não à criatura. Nem todos os louvores que a gente ouve, que aparece aí, são louvores a Deus. Muitos deles, o foco, até muitos pregadores dizem que não são louvores cristocêntricos. São louvores, o ser humano é que é o centro. Então, nós temos que também ter cuidado com isso, né?
que o nosso louvor seja realmente ao Senhor nosso Deus e somente a Ele, e a nenhuma criatura, viva ou morta, nenhuma coisa ou pessoa, o nosso louvor ser sempre a Deus, né? E o nosso foco também tem que ser a mútua edificação na divina palavra, né? Nós, neste momento aqui, vocês que estão aí me ouvindo, vocês estão em comunhão comigo, eu estou em comunhão com vocês. Nós estamos em comunhão, né? Nós estamos em mútua edificação na divina palavra, né? E nós temos que ter essa comunhão na igreja. Não foi à toa que o Senhor Jesus Cristo instituiu a igreja. A igreja, em princípio, é a reunião dos salvos. A igreja, em princípio, é a reunião dos que são de Deus, dos que são do Senhor Jesus. Se bem que para mim, hoje em dia, é heresia quando as pessoas falam que o templo do Senhor é só o corpo humano, né? Que a igreja lá, o templo, o prédio, não é templo de Deus. Eu discordo dessa visão, porque, vejam só, quando Moisés teve o primeiro contato com o Senhor Deus, onde foi? Foi no monte. Moisés subiu à procura de uma ovelha desgarrada. Aí ele olhou e viu uma sarça. A sarça é um mato, um arbusto, né? Queimando, tinha um fogo no arbusto. Só que ele reparou que o fogo não consumia, não queimava. Tava aquela labareda do fogo lá, mas ficava sempre no mesmo, não consumia, não queimava a planta, né? Aí ele quis se aproximar para ver melhor o que significava aquilo. Aí o Senhor Deus falou para ele: Moisés, não te achegues mais, e tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Ora, por que aquele lugar era santo? Aquele monte ali não era um monte como qualquer outro, com terra, pedra, arbustos. Por que aquele lugar ali era santo? O lugar que Moisés estava pisando era santo. Ora, ele era santo por causa da presença do Senhor Deus ali. Porque o Senhor Deus escolheu aquele lugar como um lugar para ele manifestar de uma forma mais notável a sua presença, a sua glória, e se apresentar assim para Moisés, para começar o chamado dele para libertar o povo de Deus do Egito. Ora, se as igrejas, os templos, os prédios são consagrados a Deus, se os templos são consagrados a Deus, nós não oramos, não pedimos a Deus para Ele derramar o seu Espírito, se fazer presente. Então nós queremos que Ele se faça presente num lugar que não é santo. Então, com base nessa teoria, é que muita gente tem perdido o respeito dentro da igreja. Porque já que o templo de Deus é só o corpo, é só o Espírito Santo, então eu não preciso ter respeito dentro da igreja, porque a igreja é só paredes, é só parede e um teto. Mas não, se é consagrado ao Senhor, é santo. Se é consagrado ao Senhor, é santo. Então, nós devemos, dentro da casa de Deus, conservar o temor, né? E nos mantermos no foco, né? De estarmos ouvindo a pregação da palavra, de estarmos ensinando a palavra e aprendendo a palavra. E não pense que aqueles maiores pregadores, eles já sabem tudo, não, viu? Aqueles mais bem catedráticos, eles também precisam ouvir a palavra de Deus e ler, e ler, e ler. Porque aqui só existiu um que sabe tudo. Ele não somente sabia tudo, mas ele sabe tudo, porque ele é vivo, Jesus. Então, a Bíblia é o lugar, aliás, a igreja, o templo, é o lugar da gente se edificarmos uns aos outros na divina palavra. Também é lugar, nós temos que ter foco também, né? Na igreja como um local de salvação de almas, a nossa salvação, né?
e da salvação de outras almas, de nós tentar procurarmos levar outras almas para que sejam salvas também, nós acolhermos as almas que chegam, né? É preciso que os visitantes que ainda não são de Cristo, mesmo que não aceitem Jesus, é preciso que a igreja tenha cordialidade com as pessoas, com os visitantes, crentes ou não, né? E que assim tenhamos comunhão com todos que aparecerem na igreja, não só com aqueles que já são daquela igreja ou que são de uma outra igreja que estão aparecendo ali. Amém? Então a igreja tem que ter foco na salvação de almas, porque a igreja que não tem foco na salvação de almas e na salvação de muitas almas perdeu a visão, porque ao Senhor, à igreja, o Senhor Deus deu a ordem, a comissão para pregar o evangelho, para que o evangelho alcance almas até os confins da terra, antes que soem as trombetas da volta do Senhor. Isso está em Mateus capítulo 28, né, versículos acho que do 16 em diante, e também no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. O Senhor Deus comissionou a igreja para a salvação de almas. Amém? E a igreja não pode, nós não podemos ser feito um clube, né? Um clube que a gente vem, gostamos das presenças uns dos outros, dos louvores e tal, né? E aí nós saímos, né? E nós não pensamos nas almas perdidas fora da igreja, que estão caminhando para a perdição eterna. Aliás, tem gente que até procura sair as que não leva ninguém para a igreja, ainda procura fazer sair as que estão. Mas nós temos que evangelizar da forma que cada um tem o seu modo de evangelizar. Tem gente que tem o dom, tem a habilidade de ir nas praças e pregar, de entregar folhetos para todo lado. Eu gosto muito de entregar folhetos. Aliás, quem estiver me ouvindo, se quiser me acompanhar, a gente pode agendar e vamos por aí. Entregar folhetos para almas serem salvas. Talvez nem todas venham para a igreja que a gente está congregando, mas é importante que elas venham para a nossa igreja, onde nós congregamos. Porém, mais importante é a gente encontrar com elas no momento de estar subindo. Importante é que elas sejam salvas, que é o objetivo do Senhor. Porque o Senhor Deus não mandou a gente pregar placa de igreja. Só a minha igreja, se você não vier para a minha igreja, você não será salvo. A igreja onde você será salvo é a igreja que prega a palavra verdade em verdade, e que você aprenda a viver na paz com todos, na santificação e na comunhão, para que o Senhor Deus entenda que você ama a eles, que você ama o próximo, que você ama a ele também. Amém? Então a palavra de Deus depende que a igreja faça ela chegar até os confins da terra, que foi a ordem do Senhor Jesus. Agora, antes de terminar, eu vou ler aqui, eu não vou comentar tudo, vou ler um texto um pouco longo, do livro de Atos dos Apóstolos. Você que vai procurar no índice, pode estar escrito Atos, ou talvez esteja escrito Atos dos Apóstolos. É no capítulo 2, vou ler dos versículos 32 a 47. E depois você procura, dá uma lida, pede a Deus para te iluminar, e você lê e relê esse texto aqui. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Isso é, os apóstolos, né, eles falando que Deus ressuscitou Jesus, que eles eram testemunha do seu Jesus. Assim como nós hoje, nós não vimos ele pessoalmente, não convivemos, mas hoje, pelo que nós vivemos da Escritura, nós também somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai
a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvides. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Esse Senhor que disse, o Senhor Deus o Pai, disse a outro Senhor. Esse Senhor que ouviu dizer, senta-te, é o Senhor Jesus. Então o Pai disse ao Filho: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. É o que você, que ainda não está salvo, não se converteu, você tem que confessar isso, que Ele é o seu Senhor e Cristo e Salvador. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que, com muitas outras palavras, isso testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Isso serve para nós temos que nos salvar dessa geração perversa, né? Que até faz desfile, né? Blasfemando contra o Senhor Jesus, contra Deus, desfiles de carnaval manifestando demônios na avenida. Nós temos que nos salvar dessa geração perversa. Continuando o versículo: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Veja só, e eles, depois de batizados, eles perseveraram na comunhão, isto é, estar ali reunidos com os apóstolos, todos os que se converteram com os outros que se converteram junto com os apóstolos, e eles conviviam, eram edificados na palavra, uns edificavam os outros, e juntos eles se alimentavam, né? E oravam juntos e louvavam juntos a Deus. É o que nós temos que fazer hoje. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza, isto é, simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor às igrejas aqueles que se haviam de salvar. Amém? Glória a Deus. Aleluia, né? Bendito é o Senhor. Aqui no versículo 38, então, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Só que o Senhor Jesus Cristo, ele em Mateus capítulo 28, lá acho que no versículo 19 ou 20, e no livro de Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, fala: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é o que você tem que passar. Você vai ser batizado no Espírito Santo. E quem já ouviu tudo que nós meditamos aqui, talvez você está careca de saber tudo isso aqui. Talvez eu não falei nada de novidade para você. Mas o importante não é o quanto você sabe. O importante é se você sabe tudo isso. O importante é para quantas pessoas você falou isso que eu falei aqui, que você já está careca de saber. Para quantas pessoas você repassou isso? Para quantas pessoas você falou? É isso que o Senhor Jesus vai querer saber de você. Na verdade, Ele já sabe, mas talvez Ele queira que a gente responda, né? Importante não é só saber. O importante é fazer o que o Senhor Jesus mandou lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16.
Ide, pregai esse evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Amém? Graças a Deus, amados e amadas. Então encerramos por aqui. Vamos orar agradecendo ao Senhor Deus pelo privilégio que Ele nos deu de estar nos ensinando a mim e a vocês, né? E nós temos que meditar nessas coisas e procurar viver essas coisas para que haja comunhão dentro da igreja, haja santificação na igreja, haja mais alegria na igreja e o Senhor Deus possa estar realizando milagre. A palavra diz que, como havia comunhão entre eles, o Senhor Deus, Ele testificava a veracidade da palavra, fazendo muitos sinais e maravilhas, muitos milagres. E não sei se nós podemos voltar como era a igreja dos apóstolos, que tinham aqueles sinais e maravilhas, mas nós temos que buscar isto. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós meditamos na Tua Divina Palavra, Senhor, e estamos agradecidos pela Tua Palavra, porque deixaste para nós, ó Deus, a Tua Divina Palavra para nos ensinar o caminho que devemos andar e como devemos andar. Tu nos deixaste, nos enviaste a Tua Palavra, Senhor, para nos ensinar a viver na paz com todos e na santificação, para nos ensinar a viver em comunhão uns com os outros e assim podermos estar em comunhão contigo, Senhor. Obrigado, Senhor. Grava todos esses ensinamentos nas tábuas dos nossos corações, a fim de que nós sempre nos lembremos, Senhor, nos momentos de tentações e nos momentos de provações, e sejamos encontrados irrepreensíveis na volta do Senhor. Ó Deus, por Tua misericórdia, libera a Tua virtude, meu Deus, para todas as pessoas, meu Deus, pelas quais nós temos intercedido nos cultos, nas lives, na igreja, meu Pai. Libera a Tua virtude, meu Deus, que cura, liberta, transforma e salva. Nós estamos agradecidos, Pai, porque o Senhor manifestou a Tua graça, a Tua virtude no menininho, no Teu filhinho Arthur, meu Pai. E nós cremos que o Senhor sempre vai terminar a obra, porque o Senhor não faz obras incompletas, Senhor. E há de ser para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu apresento ao Senhor também toda a minha família, a minha parentela, a família dos irmãos, de todas as pessoas que estão comigo examinando a Tua palavra, meu Pai. Trabalha em cada alma, cada coração, envia o Teu Santo Espírito, Senhor, para convencer do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. E que todos nós não somente sejamos salvos, Pai, mas que dentro de pouco tempo todos nós possamos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senhor, faz valer, meu Deus, a Tua palavra, como está escrito no Salmo 46, que o Senhor extinga as guerras até no fim da terra. Então, Senhor, trabalha naquele país, Ucrânia, extinga a guerra, Pai. Faz cessar aquela matança de pessoas, meu Pai. Crianças mutiladas, crianças sem pais, pais sem filhos, quanta coisa terrível, Senhor. Libera o Teu poder na vida daquele homem, meu Pai, do presidente da Rússia, meu Deus, e faz cessar aquela guerra, Pai, em nome de Jesus. Glorioso Deus, Santo Todo-Poderoso, Senhor, nós, igreja do Senhor, na face da terra, Senhor, guarda-nos, Senhor, não nos deixe ser tentados nem provados mais do que possamos suportar, Senhor. Ó Senhor, não permita, meu Pai, que os Teus filhos e as Tuas filhas, meu Pai, sejam incendiados vivos. Não permita, meu Pai, que os Teus filhos sirvam de espetáculo ao mundo, sendo degolados publicamente. Protege, meu Deus, a Tua igreja. Protege a Tua igreja no Brasil, meu Deus, contra o avanço das trevas, contra o avanço do comunismo, meu Pai. Há uma luta neste país, das trevas contra a luz, das luzes contra a treva. Mas nós, povo do Senhor, meu Pai, nós estamos crendo que o Senhor fará vencer a luta da luz. A luz vai prevalecer, vai dissipar as trevas neste país, Pai. E há de ser que este país será um país onde será grandemente glorificado o Teu santo nome, Pai, até que Tu voltes. Amém? Amém, amados e amadas. Graças a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Que o amor de Deus Pai,
a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos nós e todos que creem digam amém. Tchau. A paz do Senhor. Shalom Adonai. Se permitir o Senhor nosso Deus, até terça-feira. Mas não esqueça de dar o joinha aí, né? E depois vai no canal, no YouTube, examinando versículos bíblicos. Eu preciso muito que você, quer dizer, eu não preciso. Quem precisa são as outras almas que precisam receber isso que você recebeu aqui agora. Mesmo você que já conhece a palavra, você conhece tudo que eu falei aqui, mas tem alma precisando conhecer. Então, vai lá no canal Examinando Versículos Bíblicos no YouTube, dá o joinha. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve no canal, clica no sininho e compartilhe. Compartilhe com almas que precisam ouvir o que você acabou de ouvir, com almas que precisam saber o que você sabe. Compartilhe, amém? E sejam todos muito abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai, boa noite.